Eu vou voltar um pouquinho no tempo em maio de 2013. Em maio de 2013, a minha avó, lá em Florianópolis, ela é gaúcha, e ela tinha 89 anos, era completamente independente, morava sozinha. E ela teve uma isquemia e ela perdeu o que eu considero ser das piores coisas que a gente pode perder na vida, que é a independência. Ela foi morar com a minha mãe, teve uma queda neurológica muito grande, ficou alguns meses morando com a minha mãe, teve uma dificuldade muito grande de adaptação da família, de viver com um idoso em casa. Meus pais são aposentados, não trabalham e ainda vive esse paradigma social de que a gente tem que lidar, digamos, cuidar dos nossos idosos, né? Dos nossos pais que vão envelhecendo. A minha avó acabou tendo uma queda em outubro daquele ano, quebrou o punho. 3 semanas depois, no mesmo lugar, ela caiu de novo, quebrou o braço aqui. Foi hospitalizada, fez cirurgia, ficou mais de um mês no hospital. Foi um período super difícil. E a gente acabou discutindo bastante a possibilidade de levá-la para uma casa de repouso. Eu não sei se alguém aqui já viveu a situação de levar um familiar seu para uma casa de repouso. Alguém já viveu isso? Eu acho que vocês sabem que é uma situação muito difícil. A gente vive ainda esse paradigma de que é abandono e de que eu estou deixando alguém e que eu não estou, digamos, amando e acolhendo o meu familiar da forma como a gente deveria. Mas a gente entendeu que ela teria uma qualidade de vida melhor indo para uma casa. Nós levamos ela para uma casa em dezembro daquele ano, de 2013. E o dia de deixá-la nessa casa foi um dia muito difícil. Eu não sei se vocês viveram isso, mas a minha avó ela teve só 2 filhas, a minha mãe e a minha tia. E eu fui com elas para deixar a minha avó lá. E a minha avó ela tinha um nível de consciência ainda suficiente para entender o que estava acontecendo. Que ela estava chegando numa casa com uma malinha, estava ficando num quarto, foi apresentada a casa. A minha mãe e a minha tia já começaram a ficar muito nervosas, a chorar, e eu falei, vamos para o carro vocês. E a minha avó, entendendo o que estava acontecendo, me segurou nos braços e olhou para mim bem nos olhos e falou, vocês têm que ficar bem. E por que aconteceu essa história? Porque eu acho que foi o maior exemplo de empatia que eu tive na vida. Assim, empatia no sentido de se colocar no lugar do outro. É muito fácil a gente falar de se colocar no lugar do outro quando está tudo bem. Agora, quando alguém está saindo da sua casa, perdendo a sua independência, indo morar num outro ambiente, tendo toda a sua vida resumida a 4 gavetas, e nesse contexto, ela ainda olhou para a gente e se preocupou porque ela sabia que para a gente era muito difícil deixá-la lá. E eu gosto de contar essa história, primeiro, porque ela traz a minha avó para perto de mim, e eu consigo andar com ela, mesmo que eu esteja em Campo Grande, e porque eu acho que é o maior exemplo de empatia que eu podia ter. E empatia é uma das coisas que a gente mais vai conversar hoje, quando a gente fala de design de serviço. A empatia é um dos pilares do design de serviço. E tudo que a gente vai conversar hoje sobre uma forma diferente de pensar um projeto de saúde, um ambiente de saúde, passa por empatia, passa por alguém, em algum momento, se colocar no lugar do outro e entender o que o outro está sentindo. O meu nome é Cláudia Grande, eu sou de Florianópolis. Vocês devem perceber o meu sotaque um pouquinho diferente do de vocês. Alguém aqui já foi para Florianópolis? Vocês devem estar acostumados a falar daquele sotaque manezinho, carregado, fala cantado. Eu falo um pouco assim, acho que talvez pela família gaúcha eu dou uma misturada. Mas se eu falar rápido demais, vocês, por favor, me avisem. A gente vai conversar hoje sobre design de serviço. Eu sei que é uma pauta que não é tão do conhecimento de todo mundo, é uma pauta que tem ficado mais conhecida nos últimos anos. E a gente vai conversar sobre como o design de serviço pode ser uma ferramenta de apoio para projetos de ambientes de saúde. Quem aqui trabalha com ambientes de saúde, em contextos de saúde? Nem todo mundo. Bom, a gente, mesmo que a gente não trabalhe com saúde, todo mundo aqui é usuário de serviço de saúde. Aqui todo mundo é paciente ou familiar de algum paciente em algum momento da vida. Então, em vários momentos, vocês vão perceber que a gente fala de contextos que todo mundo já viveu de alguma maneira. Quem é profissional da área da saúde, acho que vai acabar aproveitando ou vai se sentindo mais contemplado. A gente vai conversar, então, fiz essa apresentação breve minha, apresentar um pouco a minha empresa, o que a gente faz, o que é design de serviço, como que o design de serviço pode apoiar a tomada de decisão de um projeto e casos aplicados na área da saúde. Eu vou falar de um caso internacional, 2 casos, na verdade, e vou falar de um caso que a gente fez lá na Grande Florianópolis. Esses aqui são os meus sócios, o Vini de Castro e a Renata Hennig. Eu sou administradora, apesar de estar falando de design, eu sou da administração, sou mestre em administração. O Vini, meu sócio, ele é administrador também, é mestre em engenharia de produção. E a Rê é designer e tem mestrado em design. Fez uma pesquisa aplicando design de serviço no hospital psiquiátrico público da Grande Florianópolis. E a gente traz essa frase aqui, que é o nosso propósito, é porque a gente sai de casa todos os dias, a gente trabalha para que o mundo e as empresas evoluam e para que as pessoas se tornem cada vez mais significativas. Tem 3 grandes pilares nesse propósito aqui. Acho que a primeira palavra é trabalho,
porque não é mágica, tem trabalho, tem suor, tem transpiração. A segunda questão é a evolução. Toda a proposição que a gente tem de trabalho é que a gente evolua de um ponto A para um ponto B, e que as coisas melhorem e passem a existir no novo patamar. E a terceira questão é significado. E quem tem que significar mais, na nossa visão, são as pessoas. Se a gente está falando de um ambiente de saúde, de um serviço de saúde, ou de qualquer serviço, o que a gente se propõe a fazer é tornar as pessoas mais significativas nesse serviço, nesse negócio, nesse contexto. Dando sequência aqui, o que a gente está se propondo é fazer esse link entre design de serviço e saúde. E o que a gente quer? E a proposição é que a gente use a abordagem do design, o pensamento do design, para entender em profundidade a necessidade das pessoas, dos usuários de um serviço de saúde e do ambiente do serviço de saúde para tornar esse ambiente melhor. E eu gosto dessa carinha aqui do I See Dead People, que é quem não viveu serviços ruins, né? A gente vive serviços ruins, experiências ruins, muitas e muitas vezes. Quando a gente fala de design de serviço, eu acho que é muito mais comum que se escute falar, ou até existam palestras sobre a experiência do paciente ou a experiência do cliente, ou cuidado centrado no paciente. Eu vou falar um pouco disso, mas tudo que se usa em termos de cuidado centrado no paciente, patient experience, customer experience, utilizam a abordagem do design, utilizam as ferramentas do design para que isso aconteça. E a gente parte aqui no design de serviço dessa questão de quanto serviço ruim a gente vive. Quem aqui já viveu alguma experiência de serviço ruim enquanto paciente ou enquanto familiar? Tipo, todo mundo, provável, né? É muito fácil a gente achar que todo mundo viveu, né? E é uma experiência ruim. E é normal, parece que é normal a gente ter vivido uma experiência ruim de saúde. A gente normaliza isso. Parece que esses serviços eles foram pensados para dentro da empresa. Eles foram pensados para que o prestador do serviço tivesse mais facilidades, mais controles, mas ele não foi pensado para o usuário do serviço, para quem toma o serviço. E é essa proposição que a gente quer mudar aqui. E o que é serviço, né? Serviço tem aquela questão da intangibilidade, de ser um ato, um processo que é oferecido e coproduzido por uma entidade para outra. Essa questão da coprodução, assim, o serviço ele sempre ele é prestado e ele é consumido no mesmo momento. Ele tem essa questão da coprodução. E tem uma característica muito especial do serviço, de quando a gente fala design de serviço, esse design está no sentido de projeto. Quando a gente fala de projetar uma cadeira, por exemplo, projetar um livro, existe um trabalho criativo que é entender uma necessidade e um criativo que vai desenvolver uma solução. Quando a gente está falando de projetar um serviço que é intangível, que é heterogêneo, que mesmo que eu tenha padrão, cada ser humano propõe esse serviço de uma forma diferente, mesmo que a gente vá numa mesma cafeteria, todos os dias, toma café no mesmo horário com o mesmo funcionário, e a gente está diferente, o funcionário está diferente, o serviço é diferente. É sempre heterogêneo, nunca é igual, por mais padrão que exista. Ele tem essa questão da simultaneidade da produção e do consumo, e ele é perecível, ele não é estocável, né? Serviço, se eu não usar 10 leitos hoje, eu não tenho 10 leitos a mais amanhã. Ele é perecível. Se eu não utilizar no dia de hoje, eu não tenho. Então, a característica de projetar um serviço é muito diferente de projetar algo que é tangível, algo que é físico. Quando a gente fala de projetar serviço, a gente fala de projetar uma experiência que é feita por pessoas para pessoas. E as pessoas fazem o que elas quiserem. Então, quando a gente está falando de projetar serviço e discutir experiência, a gente precisa fazer isso com as pessoas. Não dá para projetar isso num escritório sozinho e propor isso para uma equipe, porque eles não vão fazer. Por isso que é um trabalho tão co-criativo, e co-criação é uma das coisas que a gente já fala bastante. E existe alguma indústria que é mais fortemente ligada a um serviço do que a dos cuidados da saúde? Assim, o cuidado com saúde, a saúde ela existe porque existe um paciente, porque existe uma demanda por alguém que precisa de cura, precisa de um tratamento, está com dor. É uma indústria completamente focada no ser humano, ela é completamente focada no paciente, ela existe para isso. E a gente vem, por que a gente está projetando cada vez mais serviços, e isso vem sendo falado muito nos últimos anos? Porque a gente está vivendo a era da experiência. Tudo hoje, o grande campo de batalha das empresas é a experiência. A gente compete em nível global por experiência, e a gente não está mais interessado só no valor que é entregue em termos tangíveis, a gente quer viver uma experiência diferente. Então, a gente veio de uma época industrial, lá atrás de artesanal, para passar por uma industrial, para hoje tudo que a gente fala é experiência. Ali tem uma foto do Airbnb, mas qualquer grande startup, Amazon, Airbnb, enfim,
Uber, todas elas a gente fala sobre usabilidade, sobre transparência, sobre agilidade. Tudo isso é feito utilizando ferramentas que a gente usa no design de serviço. Só que aqui, em geral, a gente está falando de projetar um serviço, digamos, físico. No Airbnb, ele é projetado numa plataforma online, uma plataforma web. Mas o tipo de ferramenta que a gente utiliza para fazer um Airbnb é a mesma que a gente usa para projetar um serviço de um hospital, por exemplo. O que é design de serviço, né? Quando você escuta falar assim, design de serviço, né? O que é isso? Acho que pelo fato de eu ser administradora, as pessoas não linkam tanto isso com algo estético ou algo funcional, mas linkam também com business. O design de serviço ele é o design thinking, é o pensamento do design aplicado a um serviço, né? Ele coloca as pessoas no centro da estratégia das empresas, utilizando a abordagem do design para melhorar ou para criar um novo serviço. Então, ele vai muito além do estético, do funcional, né? O design aqui, na verdade, ele pode transformar pessoas, pode transformar organizações. A gente, na administração, vem usando muito design para refazer negócios, ou repensar negócios, estratégias de negócio. E o design ele não cria apenas o tangível, né? É possível usar o design para projetar algo que é completamente intangível como um serviço. E é uma ferramenta muito poderosa para gerar novos contextos e para ajudar a resolver problemas complexos. Acho que a questão da complexidade aqui é bastante relevante. Não faz sentido a gente usar toda a abordagem do design, colaboração, empatia, num nível de complexidade maior para resolver coisas muito simples. A ideia aqui, e esse match acontece muito bem com problemas complexos. Então, o design de serviço, primeiro, ele tem aqueles 3 pilares ali. Empatia, né? A história da minha avó. A colaboração, a gente faz isso com o usuário e com os stakeholders relevantes, discutindo esse serviço. E a gente tem a questão da experimentação. Hoje, qualquer startup, qualquer negócio inovador, geralmente parte de uma experimentação. A gente fala de MVP, do produto mínimo viável, de lançar algo pequeno, de errar rápido. Tudo isso é feito a partir desse tipo de ferramenta de design. E a ideia aqui é que a gente projete algo que faça sentido para as pessoas. Ao mesmo tempo, eu não posso projetar algo que faça sentido para as pessoas, mas que não considere as limitações de um negócio. Todo negócio tem limitações e restrições de recursos, e a ideia é que a gente faça um serviço que seja desejável pelas pessoas, tecnicamente possível e rentável para as organizações. Então, a gente está buscando aquele meinho ali. Eu tenho que fazer algo, se ele for só desejável pelas pessoas e tecnicamente possível, mas não for rentável, ele não é sustentável. Ao mesmo tempo, eu não posso ter algo só rentável e tecnicamente possível que ninguém deseje. Eu preciso dessas 3 coisas, dessas 3 pilares também, para considerar o universo de restrições de quem está propondo esse serviço. O design de serviço, então, ele se aplica muito bem, é uma abordagem muito utilizada e muito acessível para quando a gente está falando de problemas complexos. Ele tem se mostrado capaz de lidar com esses problemas complexos. E a área da saúde é uma área que tem muitos problemas complexos, né? Se a gente pensar num sistema hospitalar, por exemplo, um hospital ele tem uma hotelaria, tem uma lavanderia, tem um restaurante dentro, ainda tem um centro cirúrgico, um PA, as pessoas morrem, eu tenho necrotério. Então, é como se eu tivesse uma série de empresas num ambiente só. E é claro que isso demanda uma visão muito sistêmica, muito holística sobre todo esse contexto. É um ambiente muito complexo. Então, o design de serviço ele tem se mostrado bastante eficiente para lidar com esses problemas complexos. E ele nada mais é, como eu falei antes, do que a aplicação do pensamento do design para projetar ou para construir melhores experiências de serviço. Experiência é uma palavra que a gente usa muito. O Design Thinking ele foi bastante disseminado no Brasil, acho que a partir dessa obra do Tim Brown, que é o CEO da Ideal, uma das empresas de design mais famosas do mundo. E ele fala que o Design Thinking, que é o pensamento do design, ele é um processo colaborativo que usa a criatividade para suprir necessidade das pessoas para uma estratégia, a partir de uma estratégia viável de negócios. Essa questão da necessidade das pessoas e do olhar para o usuário está presente em qualquer coisa que a gente fala envolvendo design. Bom, e como que a gente influencia uma experiência? Assim, uma discussão técnica que a gente já teve várias vezes é até que ponto eu consigo influenciar uma experiência. Eu consigo gerenciar uma experiência, eu consigo determinar uma experiência. E acho que uma grande questão que a gente sempre concluiu e que vários autores defendem essa linha é que experiência é algo muito individual. Eu tenho como influenciar uma experiência e desenhar como eu gostaria que essa experiência fosse. Eu posso definir a identidade da experiência que uma empresa quer proporcionar, mas a experiência é muito individual. Então, o que a gente pode fazer é projetar esses pontos de contato para que influenciar que essa experiência aconteça de acordo com o que eu gostaria. E um dos pontos de contato mais relevantes de qualquer serviço é o ambiente. Quando a gente fala, por exemplo, de um serviço de saúde, é muito comum que alguém que tenha ficado hospitalizado, tenha ido numa clínica, tenha feito algum exame, relembre aquele momento pelo ambiente. Relembra
pela cor, pelo cheiro, pela iluminação. Os elementos que compõem o ambiente são pontos de contato muito relevantes que tangibilizam aquele serviço. Então, o ambiente ele faz muito parte dessa experiência. E quando a gente fala de influenciar positivamente uma experiência e projetar uma experiência, invariavelmente a gente vai falar sobre arquitetura, invariavelmente a gente vai falar sobre o ambiente de saúde, como é que ele foi projetado, como é que ele foi proposto e como é que ele está alinhado ao serviço que está sendo realizado ali. E os usuários, eles são sempre pessoas, né? Quando a gente fala de entender a necessidade das pessoas, a gente não está falando só do usuário final do serviço, mas o colaborador do serviço, o prestador daquele serviço, todos que fazem parte daquele contexto de serviço são usuários, e eles têm que ser considerados. A gente, não raro, realiza algum trabalho em que a gente quer rever, por exemplo, a experiência do profissional de saúde, ou a experiência do médico, ou... enfim, não necessariamente a experiência do cliente final, mas a experiência de algum stakeholder, alguma parte interessada que seja importante nesse serviço. O design de serviço ele trabalha a partir de 5 pilares, que eu acho que é relevante a gente comentar aqui. Primeira questão, centrada no usuário. Então, a ideia aqui é que a gente coloque o usuário no centro da estratégia do negócio. Ele é co-criativo, então a gente fala em trazer esse usuário para a discussão. E aí eu me lembro de uma das primeiras conversas que eu tive com equipes de arquitetura. Eu perguntei com quem eles conversavam quando iam fazer um projeto. E conversa com quem está demandando o projeto, que geralmente é o diretor da clínica ou do hospital, às vezes conversa com alguém da enfermagem, e depende muito da proatividade ou da equipe que faz isso, né? E eu lembro de perguntar assim, com o paciente, alguma vez você conversou? Não, nunca conversei com o paciente, nunca conversei com um familiar. E na hora me deu mais ou menos uma sensação como se eu fosse projetar uma casa para mim, contratasse um arquiteto e a pessoa falasse com meu pai, não falasse comigo. E eu acho que aqui a proposição é que, quando a gente fala de design de serviço, pela forma como a gente entra num negócio, a gente consegue, talvez, abordar pessoas e abordar coisas que, às vezes, o arquiteto não tem essa abertura. E a ideia aqui, essa proposição, é a gente trabalhar em conjunto. Eu acho que o conjunto pode ser bastante satisfatório, gerar um resultado muito satisfatório, e também para que vocês que trabalham no ambiente de saúde se apropriem desse tipo de linguagem, desse tipo de ferramenta, e utilizem no dia a dia de vocês para realmente trazer mais essa visão do usuário, né? E co-criar. A gente também fala que o design de serviço ele é sequencial. A gente fala bastante de jornada e de que algo sequencial ele começa com uma atividade A, uma ação B, uma ação C, que acontece de uma maneira sequencial. Ele é evidente, né? Quando a gente fala de evidência, todo serviço, por exemplo, um exemplo muito clássico. Quando a gente chega num hotel, hoje eu cheguei, me hospedei no hotel, e ele tinha uma toalha que estava dobrada de uma maneira tal, digamos, a fazer um bichinho. Aquilo ali significa, na verdade, que alguém passou por ali e fez um serviço. Quando tem o papel higiênico ele está dobrado de um jeito, com uma etiqueta ou com algo assim. Aquilo é uma evidência de que passou por um processo de higienização. Todo serviço ele tem alguma evidência, né? A gente sai, por exemplo, de um ambiente hospitalar com exames, a gente sai com um contrato, a gente tem uma documentação que evidencia que aquilo aconteceu. Todo serviço, em geral, tem essas evidências de que ele aconteceu. E ele é sistêmico. Um pilar relevante, como eu comentei antes, é que a gente tem esse olhar holístico e por vários stakeholders diferentes e entenda esse ecossistema que o serviço está inserido para projetá-lo. Como que a gente faz isso, né? Eu acho que uma questão bastante comum e que talvez... Alguém aqui de design? Alguém é da administração? Médico? Engenheiro? Alguns. A galera do design acho que conhece bastante isso. O duplo diamante. O duplo diamante, assim, o que eu acho que é super relevante, a gente usa ele não só para projetar serviço, mas para projetar negócio. É uma maneira de tomar decisão, uma maneira de pensar. A gente começa com um problema e a gente se permite abrir alternativas de solução para ter uma visão mais ampla desse problema, para depois, no final do primeiro diamante, a gente definir de fato qual é o problema. O segundo diamante, eu abro alternativas de solução, eu ideio alternativas, e eu termino o segundo diamante com uma entrega de soluções que funcionam. Aqui eu tenho a solução. É muito comum que a gente tome decisões nos negócios entendendo que eu tenho um problema e eu já vou buscar direto uma solução. A proposição aqui é, primeiro, que a gente explore o problema em profundidade. Não que a gente saia resolvendo o problema, mas qual é o problema? Quando a gente falou no começo, ali no vídeo, eu falei de problem framing.
Qual é o problema que eu tenho? Eu quero expandir, eu quero crescer, eu quero aumentar vendas, eu quero diminuir custos. Dependendo do problema que eu tenho, a solução que eu desenhar pode estar equivocada. E não raro, alguém desenha toda uma solução, investe numa solução, às vezes constrói prédios, constrói um hospital e que não resolve o problema. Então, a questão aqui é que a gente se permita abrir alternativas para entender melhor o problema, definir qual é esse problema, abrir alternativas de solução e definir uma solução. Também tem uma questão aqui de criação, de criatividade, que eu acho que é raro também que a gente realize. É muito comum que a gente defina uma alternativa de solução com base no nosso histórico. Eu já testei isso uma vez, eu já fiz outra vez, eu faço um benchmarking. Aqui no design a gente está se propondo a olhar mais alternativas, a ver mais, a projetar mais ideias. Eu vou ter mais ideias, vou ter muitas ideias, para que alguma delas eu desenvolva e, de fato, resolucione aquele problema. A gente vai fazer um teste prático de como é que isso acontece. Eu vou pedir para que vocês trabalhem agora em duplas. A gente vai fazer um exercício de 30 segundos. E eu quero que todo mundo se ache uma dupla. Todos têm dupla? Todos têm dupla? A gente vai fazer um exercício. Eu vou cronometrar aqui em 30 segundos. Com a sua dupla, você vai planejar o próximo feriado. Tem um feriadão agora, né? Corpus Christi. E como é que a gente vai fazer isso? Vai começar falando a pessoa mais alta, dupla. E ela vai começar falando, planejando esse feriado. Assim, no próximo feriado de Corpus Christi, a gente pode fazer tal coisa, eu quero ir para tal lugar, vamos juntos para tal lugar. Vocês vão planejar esse feriado juntos. E a pessoa, quando for responder, ela vai falar sim, mas, e vai continuar a história. Aí vai passar para a primeira pessoa. Sim, mas, a gente vai fazer um ping-pong de construir essa história de como é que vai ser esse próximo feriado em conjunto. Só que a gente vai falar isso como ping-pong. Ficou claro? Mais ou menos, eu vou começar a contar uma história, então, mais ou menos assim, o próximo feriado eu posso ir para Manaus. Vai falar, sim, mas Manaus é muito longe, vai ser muito caro. Sim, mas a gente poderia conhecer uma cidade nova. E aí a gente vai trocando e vai construindo essa história. Ficou claro? Acaba em 30 segundos. É rapidinho. Certo? A pessoa mais alta começa valendo. Deu, fechou, volta pra cá. Volta pra cá. Feriado ficou legal? Gostaram? Como é que foi fazer esse feriado? Foi fácil planejar esse feriado? Não foi fácil. Não foi fácil. Sim, mas, bom, todo mundo gostou da sua dupla, agora a gente vai fazer mais uma vez, só que a gente não vai mais falar sim, mas, a gente vai falar sim e. A gente vai fazer esse mesmo ping-pong, pode planejar outro feriado agora, ou pode ser o mesmo para outro lugar, mas a gente vai em 30 segundos de novo planejar esse feriado com essa mesma dupla, só que a gente vai fazer o ping-pong com um sim e. Ok? Começa agora com a outra pessoa, naturalmente é a mais baixa. Valendo? Parou, fechou. Foi pior? Quero saber agora impressões. Como é que foi? O sim e foi mais fácil ou foi mais difícil? Bem mais fácil por quê? Porque um completa a ideia do outro. E no sim mas, o que acontece? Trava a ideia. Parece que eu não concordo. Eu faço qualquer coisa para não concordar com ele, né? O que a gente vê mais no dia a dia das empresas? Sim, sim mas. Sim, mas, né?
Tem um monte de gente que responde que é não e por quê? Por que a gente faz esse exercício do sim e do sim mas? Não é que significa que sim e, quando a gente está construindo algo, seja o que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Lembra do duplo diamante que eu coloquei? A gente tem um momento de divergir e a gente tem um momento de convergir. Quando a gente está abrindo alternativas para entender um problema ou idear uma solução, eu estou no momento do sim e. Aqui eu quero acrescentar coisas, eu quero entender outras maneiras de ver, eu quero trazer outros elementos. Mas chega um momento em que eu preciso definir qual é o problema ou definir uma solução. E aí eu começo no momento do sim, mas. E aí eu começo a restringir as alternativas e trazer objeções. Não, mas isso, e o orçamento, e a questão tecnicamente é viável. Eu começo a trazer elementos para fechar essas alternativas. Então, quando a gente fala do duplo diamante, a gente tem um momento que a gente abre com o sim e a gente vai ter um momento em que a gente trabalha com sim, mas. É um exercício bastante rápido, mas para que vocês tenham uma ideia prática de como isso acontece. Bom, que ferramentas a gente usa, então, em design de serviço? Como é que isso é feito na prática? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo é a matriz CSD. Alguém já ouviu falar em matriz CSD? Matriz CSD é uma ferramenta super simples e eu acho super valiosa no início de qualquer projeto, do que quer que seja. O CSD significa certezas, suposições e dúvidas. A gente costuma realizar essa ferramenta no primeiro dia de projeto, na primeira reunião de kickoff, em que a gente faz uma matriz dizendo, por exemplo, as certezas, suposições e dúvidas, e a gente pede para a equipe para que eles tragam elementos do que eles têm certeza, do que eles acham, do que eles supõem a respeito daquele problema e o que eles têm dúvida. Com essa ferramenta, a gente equaliza o conhecimento do grupo sobre aquela pauta. E a gente traz, de repente, tem um especialista ali, ou tem alguém que entende muito, ou sobre um certo aspecto, e outras pessoas entendem de outra maneira. Pensem em vocês, acho que a grande maioria aqui que é arquitetos ou engenheiros, a gente começa, por exemplo, um projeto de uma clínica, de um hospital, olha o desnível de conhecimento que o arquiteto tem em relação ao médico, em relação ao administrador, em relação ao enfermeiro. A gente tem níveis de conhecimento muito diferentes e interesses diferentes sobre aquela pauta. Então, a matriz CSD ela serve muito para início de projeto, para a gente equalizar essa visão. Porque, às vezes, o que alguém tem de certeza, o outro tem como dúvida. E é um momento em que a gente discute, compartilha e equaliza conhecimento. Então, é uma ferramenta que a gente usa bastante em início de projeto. Ela costuma ser bem visual, a gente usa post-its, assim, e escreve. E é bacana se a gente tiver alguma sala em que esse projeto vai ser realizado, a gente pode deixar essa matriz ali exposta e, ao longo do projeto, ir vendo que as coisas mudam, né? O que, de repente, no começo era uma suposição, depois vira uma certeza, o que era uma dúvida acaba sendo uma suposição, uma certeza, e a gente vai evoluindo com conhecimento naquele projeto. Uma outra ferramenta que a gente usa muito é a entrevista. Muito. A gente trabalha muito com uma pesquisa qualitativa de entender como é que as pessoas estão se sentindo ao longo de um projeto. Então, a gente realiza entrevistas para entender como é que as pessoas usam um serviço. Por exemplo, a gente já fez entrevistas em ambientes hospitalares, em que a gente entrevista o paciente, o familiar, para entender como é que ele decidiu ir para aquele hospital, que critérios ele utilizou para optar por um hospital ou por outro, como é que foi o processo de admissão no hospital, como é que foi, enfim, a alimentação, a farmácia, a interação com o médico, a interação com a equipe, como é que isso se deu, como é que foi a alta que geralmente envolve o hospital inteiro, várias áreas. Então, a ideia é entender como é que aquilo aconteceu, o que ele se recorda daquilo, para entender como é que ele passou por aquele serviço. Entrevistas também podem ser contextuais, a gente pode fazer à medida que o serviço acontece, então, entrevistar as pessoas recebendo, digamos, o serviço, num ambiente hospitalar, por exemplo. A gente faz estudos de personas, que são perfis fictícios, né, que ajudam a equipe a entender, as equipes de projeto a se envolver com o usuário, e quando a gente fala de persona, geralmente a gente dá um nome, dá uma carinha, coloca a idade, a gente usa a base de entrevistas e a base informacional anterior para construir essas personas. A gente trabalha bastante com jornadas, né? Jornada é uma ferramenta bastante clássica de design de serviço, que são jornadas dos usuários, que é para identificar os passos percorridos ao longo de um serviço para ter uma necessidade atendida, quando um usuário tem a sua necessidade atendida. Shadowing, que é uma pesquisa etnográfica de observação. Então, observar, acho que isso é algo que eu vejo bastante ser feito com a equipe de arquitetura, que é observar como é que um serviço é utilizado. Então, ficar na recepção, ficar entendendo. Na recepção, acho que isso é super rico. Assim, eu já fiquei bastante em recepção, pronto atendimento, consulta eletiva. É ambientes que a gente possa ficar, né? A gente já trabalha em saúde, acaba tendo uma questão de privacidade, não é qualquer ambiente que a gente pode ficar observando, mas essas observações trazem muitos insights de como esse serviço pode ser melhorado. Brainstorming, né? Técnica de criatividade para a gente abrir o segundo diamante e chegar em possíveis alternativas de solução.
Como poderíamos, que é uma técnica em que, em vez da gente buscar já uma alternativa de solução, a gente se faz uma pergunta. Como poderíamos, por exemplo, realizar esse serviço de uma forma diferente? Como poderíamos criar mais padrão? Ou como poderíamos fazer os médicos avisarem da alta para a equipe toda de uma maneira melhor? Enfim, esse como poderíamos geralmente é transformar um problema numa pergunta. Porque é muito mais fácil a gente buscar uma solução a partir de uma pergunta clara. Então, antes da gente partir para a solução, a gente se faz perguntas. E o como poderíamos, ele é super útil para isso. Antes, ali no começo, no coffee, alguém falou sobre design sprint. Eu acabei de lembrar. Quem que falou de design sprint? Foi você, Denise? Eu não sei se vocês já ouviram falar de design sprint. Esse sprint não é do Scrum. Esse design sprint é uma técnica que nasceu no Google e a gente utiliza geralmente esse processo de design, só que ele é feito numa semana. Geralmente é para se decidir sobre fazer um projeto ou não, começar um produto ou não. O Google usa muito isso se disseminou pelo mundo e a técnica do como poderíamos é muito utilizada praticamente em todo e qualquer design sprint. Ela é feita geralmente de segunda a sexta. Passa por várias dessas etapas e pelo duplo diamante também. Prototipagem rápida, acho que prototipagem também, para quem é da arquitetura, né, maquetes, eu acho que é algo que é um protótipo. A ideia é que a gente projete serviço, então a gente prototipe um serviço, seja com um protótipo visual, seja com um teatro, mas prototipar de alguma maneira para que a gente encene e entenda que tipo de problemas podem acontecer. Blueprint do serviço, essa também é uma ferramenta bastante clássica. Ela começa com uma descrição da jornada dos usuários e ela tem uma parte que é de processos, de front office e de back office, que a gente olha o que a empresa precisa fazer de front office, que é o que o usuário vê, e de back office, que é o que o usuário não vê, para que aquela jornada aconteça. Então, é como se eu juntasse aqui uma visão de processos, bem clássico da engenharia, que é, digamos, uma parte de baixo, com uma visão de jornada. Costuma ser muito recorrentemente uma ferramenta de entrega final de um projeto de design de serviço, digamos, a parte de desenho. Aí eu terminei de desenhar um serviço com o blueprint, porque ele tem essa parte da jornada, os sentimentos ao longo dessa jornada e a parte de processo, que é o que a empresa precisa fazer para que aquela jornada aconteça. Bom, e aí eu faço uma pergunta para vocês. O projeto de ambiente de saúde ele pode ser diferente do que ele é hoje? A gente entende e atende todas as necessidades dos nossos usuários? Quem são os usuários de um serviço, de um ambiente de saúde? Geramos uma boa experiência nos nossos serviços? Quando eu perguntei no começo se a gente já viveu uma experiência ruim enquanto paciente ou familiar, é comum que todos sejam unânimes em dizer que sim. A gente que está trabalhando com saúde, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, né? Eu acho que uma grande questão de áreas de saúde, de sistemas de saúde, hospitais, médicos, enfermeiros, muito se tem focado em desenvolvimento de novas tecnologias e de aspectos econômicos para combater doenças. Mas até que ponto a gente está olhando de fato para as pessoas? Com que frequência que a gente olha para a necessidade das pessoas? A gente considera as pessoas como relevantes nesse serviço? E tudo, na verdade, se resume a pessoas, a entender essas pessoas, a perceber os seus problemas, a considerar a experiência e a sua jornada. Se eu tiver uma internação hospitalar que tem um desfecho positivo, mas uma experiência ruim, é satisfatório? Só desfecho é importante? Assim, a gente não vive mais uma área que só desfecho é importante. Quando a gente fala de entrega de valor em saúde, valor é o que importa para o paciente, né? O que importa para você. Todas as técnicas de cuidado centrado, é o que importa para você hoje. Se eu não pensar no olhar da experiência, que passa muito pelo ponto de contato ambiente, eu não tenho mais uma entrega satisfatória. Não é só desfecho que a gente está procurando entregar em saúde, não é só eu sair curado ou sair com aquela entrega. Quando a gente fala até hoje de discussões de valor em saúde, a gente tem indicadores, por exemplo, alguém que faça uma cirurgia de próstata e os indicadores de mortalidade são bastante baixos, mas a incontinência urinária e a impotência, quando são altos, eu já tenho um desfecho que, será que é o desfecho que importa para o paciente? Então, a gente começou hoje a discutir valor em saúde de outras maneiras. O valor é o que importa para mim, não é só a cura em si, não é só não morrer que importa. E como é que eu vivi, como é que eu passei por esse processo? Hoje, a gente vive uma realidade de perfis epidemiológicos muito diferentes de
20, 30, 50 anos atrás. As pessoas são doentes crônicos, às vezes por toda uma vida com uma doença, frequentam o ambiente de saúde por muitos anos, por muito tempo. E é claro que interagir e projetar esse ambiente de saúde é completamente diferente. Eu não tenho mais um paciente que fica agudo, vai para o hospital ou morre ou volta para casa. Eu tenho, muitas vezes, um paciente que fica vivendo esse serviço de saúde por muito tempo. E será que a gente está considerando esse usuário, o familiar que vai com ele todas as vezes? Eu trabalhei, por exemplo, com renal crônico. Renal crônico é um paciente que vai 3 vezes por semana ficar 4 horas ligado numa máquina. É um contexto de serviço completamente diferente. Completamente diferente do paciente oncológico, de uma maternidade, que a pessoa vai para o melhor momento da sua vida, ou de um hospital psiquiátrico. Então, o contexto dos serviços é muito diferente. Será que a gente está considerando esses usuários, as necessidades daquelas pessoas, ao projetar esses ambientes, ao projetar esses serviços? Bom, tem um artigo da Touchpoint, que é uma revista que é publicada pela Service Design Network, é uma rede global de design de serviço, em que eles fazem esse link da abordagem interdisciplinar da arquitetura com o design de serviço. Enquanto que a arquitetura se preocupa com ambientes físicos mais eficazes para que as propostas de serviço desejadas sejam implementadas, o design de serviço está se propondo a olhar por diferentes propostas, diferentes olhares, novas perspectivas que posicionem o espaço físico dentro de um ecossistema do serviço. Então, não tem como projetar serviço sem pensar em ambiente. Não tem como. O ambiente ele é muito relevante para a entrega de qualquer serviço. Quando a gente fala de varejo, o ambiente de uma loja ele é extremamente relevante para impactar na compra ou não. Na compra, nos indicadores, em quantas peças por atendimento, quantas peças por venda. É super impactante a maneira, a vitrine. O ambiente ele dita muito sobre como a gente vai viver aquele ambiente. Né? Vocês que trabalham com isso, a gente entra num ambiente... Eu estava agora em um aeroporto, né? Passei por 3 aeroportos para chegar aqui. O aeroporto ele me diz como é que eu devo andar. O espaço ele fala comigo, mesmo que eu nunca tenha ido naquele ambiente. Quando a gente fala de saúde, isso é a mesma coisa. Só que eu estou com uma pessoa que está super fragilizada, com dor, com um familiar desesperado. E aí, como é que eu estou me relacionando com essa pessoa? Então, conhecer os objetivos e a motivação de quem utiliza o ambiente de saúde é muito relevante para a gente traçar essa jornada, para projetar ambientes que possam ser entendidos, né? A pessoa precisa entender, aprender e apreciar por diferentes usuários, e que possam ir além da mera usabilidade, sendo também agradáveis e enriquecedores. Se a gente tem um paciente crônico que hoje vive muito mais tempo nesse ambiente de saúde, a gente tem que pensar de uma outra forma. Né? Quando a gente fala, até a gente estava conversando sobre o Bros, que foi um dos fundadores da BDH, ele esteve num workshop que a gente fez, e eu gosto bastante de uma visão que ele traz, que ele diz que o arquiteto ele tem que parar de vender metro quadrado. Ele tem que entender que ele faz parte de um negócio de saúde e que o prédio, o ambiente físico, é só uma embalagem de um negócio. Eu acho essa visão super relevante, eu acho que ela está muito casada com essa abordagem do design de serviço, de entender que o ambiente ele faz parte de um negócio e de um serviço. Ele não é só parede. Né? Eu não estou só entregando metro quadrado. A gente tem que ir para uma visão além. Eu acho que essa é a proposição aqui também. A necessidade de quem vai utilizar o ambiente não pode ficar em segundo plano. Né? E quantas vezes elas conflitam a necessidade do cliente ou do demandante do projeto com quem vai usar? E aí eu volto naquele exemplo que eu comentei de quantas vezes a equipe de arquitetura acaba projetando um ambiente em que ela falou só com o dono do hospital ou com o demandante do projeto e não com a equipe que vai executar o serviço ou com o usuário daquele serviço. Né? Então, como que o design de serviço ele pode apoiar na tomada de decisão de um projeto a partir do entendimento da necessidade dos usuários, pela ideação e cocriação de soluções e projetando o serviço para projetar um ambiente. A provocação aqui é que a gente projete o serviço e projete o ambiente a partir disso. Esse não é o único jeito de fazer. Não estou dizendo aqui que vocês fizeram errado a vida inteira, que está todo mundo errado. Definitivamente não é isso. A ideia aqui é que a gente inove, que a gente faça diferente, que a gente faça melhor. E que é uma alternativa de fazer. Não é o único jeito de fazer, mas é uma nova maneira de fazer, em que a gente está se provocando de uma outra maneira. Então, como melhorar os serviços de saúde com foco nos usuários? Eu acho que primeiro é ressignificando usuários. E aí tem um cara que eu gosto bastante, que é o James Merlino. Ele foi Chief Experience Officer da Cleveland Clinic. Hoje ele tem um trabalho numa consultoria chamada Press Ganey. E ele fala num livro dele, que eu até vou colocar no final, que pacientes não são objetos, números ou doenças. Pacientes são pessoas que a gente encontra durante o período mais desafiador e difícil das suas vidas. E aí eu tenho uma história para compartilhar com vocês, que eu tive uma
um serviço de saúde que eu precisei utilizar uns 2 anos atrás. Fui hospitalizada por um dia e eu percebi que o pessoal do hospital não me chamava pelo nome, me chamava por alguma coisa que eu não entendi o que era. Eu perguntei para o meu marido, do que eles estão me chamando? E aí ele disse, cureta do 301. Cureta do 301, eu fiz uma curetagem, eu tive um aborto. E eu me senti completamente reduzida a um procedimento. Assim, eu me senti péssima. Eu falei, como assim? E eu acho que esse exemplo acaba parecendo pior, primeiro porque eu estava numa maternidade e todo mundo estava tendo filho e eu estava perdendo um filho. E porque a questão é que não é que aquelas pessoas perderam o sentimento, a sensibilidade, mas aquelas pessoas trabalham por um olhar de processo. Elas trabalham pensando no que elas estão fazendo para a pessoa e não no que ela está recebendo. E a ideia aqui é que a gente olhe para o que as pessoas estão recebendo e não do que a gente está proporcionando para elas. Então, olhar para o usuário é pensar em como ele está. Empatia é entender como é que é aquele momento. Se eu trago esse olhar, se eu mudo esse mindset, eu acabo impactando isso em cultura, e aí chamar um paciente pelo procedimento ou pelo quarto que ele está, passa a ser completamente inconcebível. E hoje isso não é raro acontecer. Em ambientes de saúde, que a pessoa seja numerada pelo leito ou que ela seja comentada pelo procedimento que ela está realizando. Eu lembro que eu percebi depois que a pessoa do lado eles chamavam de cefaleia do 302. Assim, não é raro que isso aconteça. Essas pessoas não viraram monstros, né? Mas elas estão vivendo num paradigma de pensar por processo e esqueceram de pensar que a gente tem um usuário que está ali recebendo por um serviço. Então, eu vou apresentar um caso de design de serviço na prática, na área da saúde. Esse é um caso de na verdade, não é uma ressonância, eu já tinha arrumado isso em outro slide. Esse cara é o Doug Dietz, ele é o designer dessa máquina, que é, na verdade, uma tomografia da GE. E ele tem um TED Talk, que é super bacana, em que ele conta a história de quando ele foi ver esse projeto da máquina num hospital, e achando assim, vou ver lá a minha criança, meu filho, meu neném, assim, a minha máquina linda que eu projetei no seu ambiente. E aí ele conta que ele chega nesse ambiente e que tinha uma família com uma criança, uma menina mais ou menos de uns 8 anos, indo fazer o exame completamente aterrorizada, e que os pais, o pai dela estava falando para ela, filha, lembra que a gente conversou ontem, você tem que ser forte, contando toda uma historinha de que ela tinha que ser forte, e ela estava indo para uma sala com um caveira na porta, uma penumbra, e com uma mesa, um negócio muito mais alto do que ela, e com as pessoas dizendo para ela ficar bem quietinha, e um barulho bem estranho. Tá fácil, né? Tá fácil. A criança fica aterrorizada. Ele acompanhou esse atendimento e percebeu que as famílias saíam desse ambiente sem saber onde tinham estacionado o carro, completamente estressados, porque a criança ficava muito agitada, muito estressada. A família, naturalmente, também fica assim. Muitas e muitas vezes o exame tinha que ser repetido. A criança chegava num nível de estresse tão grande em que 80% dos casos exigiam sedação. Imagina que 80% dos casos exigindo sedação, quantas vezes eu atraso, quanto eu não uso o meu equipamento na essência, o quanto de custo isso gera. O que eles fizeram? Reuniram a equipe, reuniram familiares de pacientes e fizeram todo um processo de design para entender qual era a tarefa que eles estavam tentando cumprir ali, quais eram as dores que eles queriam evitar e os ganhos esperados para desenhar uma proposta de valor e uma forma diferente de pensar aquele serviço. O resultado disso foi que eles criaram toda uma encenação e, a partir dessa cocriação, a criança não ia mais fazer um exame pura e simplesmente, ela ia participar de uma história. E aí ela chegava nesse ambiente. Bem diferente, né? Esse era um ambiente de fundo de mar, e tem fotos aqui em que tinha uma história pirata, em que toda a equipe de enfermagem que ia praticar o exame estava fantasiada de piratas, e tudo isso era uma contação de história. Então, a criança ela não ia mais fazer um exame, ela ia participar de uma história, ela chegava, ela recebia um material gráfico explicando qual era aquela história, e ela tinha que ficar quietinha, às vezes porque os peixinhos iam pular, ou porque tinha toda uma contação de uma história que ia acontecer para que ela participasse do exame, sem ser traumático. E o que aconteceu? Eles reduziram as sedações. Em 1 ano, depois de implantar esse tipo de trabalho, eles tiveram 2 sedações em 1 ano. E o que acontecia? A criança terminava o exame e pedia para repetir.
Então, isso que um trabalho de cocriação é capaz de fazer. Quando a gente olha para o usuário e entende como é que as pessoas estão se sentindo, a gente pode repensar o ambiente. Isso aqui não é só uma adesivação, isso aqui vai muito além, né? É criar um ambiente de um serviço completamente diferente, entendendo que a necessidade de um usuário infantil, de uma criança, é se sentir confortável. Uma criança não vai se sentir confortável num ambiente de penumbra, escuro, com caveira e uma máquina barulhenta, e muito mais alta do que ela. E, às vezes, a criança é muito pequenininha. Eles contam de exercícios que eles olhavam, chegaram para olhar a máquina e se abaixavam, ficavam na altura da criança. E daqui, a máquina é muito mais aterrorizante do que daqui. Então, quando a gente fala de empatia, é tentar realmente se colocar no lugar do outro. Esse eu acho que é um exemplo bem bacana. Esse também é um exemplo que é de 2014, em Londres, de um hospital, um centro de assistência ambulatorial. E eles tinham um problema em que as pessoas iam muito para o PA, né, novas, como falaria na minha terra. As pessoas acabavam indo muito para o PA e eles queriam redesenhar esse serviço para que fosse a porta certa para os pacientes. E aí eles utilizaram um design de serviço com um workshop que envolveu 70 pessoas. Aqui eu tenho algumas fotos de como esse trabalho aconteceu. Então, ele envolveu médicos, enfermeiros, gerentes, administradores, equipe da CCIH, para cocriar soluções para esse serviço. Eles fizeram prototipagem de soluções, inclusive para inovar, para testar. A ideia do protótipo é isso, né, que a gente teste num ambiente de teste antes de construir algo muito grande. A ideia é errar rápido, né? Isso a gente fala muito no ambiente de startups. Eu preciso errar rápido e errar barato. Para que isso aconteça, eu preciso testar. Prototipagem em tamanho real. E aí, isso aqui é um dos resultados do que eles chegaram, né? Uma área para espera infantil multifuncional. As crianças faziam os exames e poderiam depois ficar brincando num ambiente em que os médicos podiam fazer observação. A área para espera adulto, que tinha um café do lado, e também se tornou uma espera, digamos, muito mais agradável. Eles colocaram a flebotomia no centro, e ela era aberta, tinha essa porta de vidro, ela abre. O fluxo em forma de 8 para integrar e facilitar o controle de infecções. Espaços multifuncionais, em que o paciente ficava no ambiente e a equipe de saúde que se deslocava. E aí eu vou falar de um caso local, um caso que a gente realizou, a gente deparei, inclusive, eu acho que eu não expliquei, de design para estratégia. Depois, no final, eu vou ficar para perguntas, e aí fiquem à vontade para perguntar. O Instituto São José é um hospital psiquiátrico da Grande Florianópolis. Ele fica em São José, que é uma cidade vizinha de Florianópolis. E eles fizeram 51 anos, agora em maio. E no ano de 2017, a gente começou um trabalho lá para redesenho do serviço e consolidação da estratégia. O que a gente fez lá? Eu tenho uma foto aqui do interior. É um hospital bastante grande, bastante extenso. Então, mais de 50 anos de história, 17 mil metros quadrados de área. Eles têm 120 leitos de internação. É um hospital privado, atende planos de saúde e particular. São 5 unidades de internação, pronto atendimento, e eles têm consultas eletivas também. Atendem lá transtorno mental e dependência química de homens e mulheres adultos. Tem mais de 20 convênios atendidos, em torno de 150 funcionários de uma equipe multidisciplinar, mais de 20 médicos e em torno de 1.200 pacientes atendidos por ano. Eles têm a característica lá, o tempo médio de internação é de 28 dias, mais ou menos um mês. Então, é como se o hospital inteiro girasse a cada mês, né? Isso não é a realidade de um hospital geral, que geralmente as internações são muito mais curtas. Mas pense, se a gente for projetar um serviço em que as pessoas ficam, em média, 28 dias internadas, é muito diferente de um serviço em que a pessoa fica 3. Em que a pessoa fica 2, em que eu tenho um centro cirúrgico que gira muito mais rápido. A forma de interagir com o paciente, com a família, é muito diferente. Eu acho que eles foram muito, muito felizes nessa construção. Um dos resultados desse trabalho foi a revisão da estratégia, da visão, missão, valores e objetivos estratégicos do hospital. E eu trago a missão deles, que eu acho que é muito relevante, que eles definiram como missão a razão de ser daquela instituição, assistir em saúde com uma equipe interdisciplinar a partir de valores científicos, éticos e humanos, utilizando o conceito biopsicossocial em ambiente terapêutico estruturado. E eu destaco o ambiente terapêutico estruturado, que numa empresa de saúde, o ambiente tem tamanha importância que ele está destacado na missão, que é na razão de ser. O ambiente terapêutico estruturado, ele faz parte do tratamento. Eles entenderam que a maneira como eles proporcionam esse ambiente, essa estrutura, isso faz parte do tratamento.
E isso foi parar na visão. O objetivo do trabalho era redesenhar o serviço, era rever essas interações com pacientes e familiares, considerar o olhar do usuário do serviço, esses pacientes e familiares essencialmente, e aumentar o engajamento da equipe. Então, a cocriação foi muito relevante, porque se a gente traz toda a equipe para discutir como é que aquele serviço é feito, eles se engajam muito mais na execução daquele novo serviço. Assim, no fim das contas, o ser humano faz o que ele quiser. O que a gente precisa fazer é ele querer fazer. Não é ele fazer. Eu preciso fazer com que ele queira. Se ele quiser, ele vai fazer. E aí, esse engajamento de querer fazer depende desse olhar, desse entendimento do que ele está fazendo, desse entendimento para o usuário. Acho que uma das grandes questões que a gente tem com o design de serviço, e quando a gente coloca o usuário no centro da estratégia, eu paro de trabalhar em silo. Sabe aquela questão que a gente fala hoje em dia dos silos organizacionais? Aí eu tenho a equipe da assistência, eu tenho a equipe administrativa, aí eu tenho a equipe do SAMI, eu tenho a equipe da recepção, e cada um olha para si. Quando a gente coloca um trabalho de design de serviço, coloca todo mundo para discutir, coloca o paciente e o familiar no centro da estratégia, eu mudo o foco. Eu não tenho mais áreas. Até porque, quando a gente vai para um hospital, eu não fico pensando, mas eu não gostei do tratamento que eu tive na recepção ou na enfermagem, ou nisso, naquilo. Eu penso que o hospital não foi bom para mim. Não é que é uma área X ou Y. A gente tem um serviço que a gente recebe de uma instituição, não de uma área. Então, esse olhar do todo, ele é muito importante para a gente desenhar um serviço e para a gente engajar as pessoas nesse novo serviço. E, com tudo isso, a gente queria rever e consolidar a estratégia do negócio. Foram mais de 500 horas de trabalho dessa primeira etapa. A gente realizou um diagnóstico em 8 meses e depois um trabalho de implementação dessa estratégia toda em 14 meses, que encerrou agora, em maio. E, para quem vai participar do workshop, amanhã eu vou apresentar os resultados do trabalho. Hoje eu vou apresentar o resultado do diagnóstico. Bom, a gente envolveu um comitê estratégico, um comitê tático e depois todos os colaboradores para discutir a visão, os valores do hospital. No comitê tático e no estratégico, a gente envolveu arquitetos para discutir estratégia do hospital, para discutir o serviço do hospital, para discutir o ambiente do hospital. E aí eu trago o Bros de volta, sabe? O ambiente, ele é a embalagem de um negócio. Eu tenho que trazer a equipe de arquitetura para uma discussão estratégica do negócio. Não é só alguém que vem pontualmente para fazer uma reforma ou aumentar. Eu quero que a minha recepção fique mais bonitinha, modernizar a minha cadeira. Não é isso, né? A gente tem que estar num outro nível de negócio. Acho que essa proposição aqui e trazer esses profissionais para esses comitês, tanto táticos quanto estratégicos, tinha muito esse objetivo. Como resultado, a gente teve um novo entendimento do serviço e uma redefinição da estratégia do negócio. Para entender esse entendimento do serviço, a gente envolveu todas as áreas do hospital. A gente fez uma matriz SD, aquela que eu comentei no começo. Um mapa de stakeholders, que é quem interagia com a empresa, direta e indiretamente, estava no core. E a gente fez entrevistas com pacientes e familiares internados. Nesse caso aqui, a gente entrevistou paciente dependente químico, bipolar, esquizofrênico, depressivo, enfim, com todas as enfermidades clássicas do hospital. Em alguns casos, a gente teve acompanhamento de algum técnico de enfermagem nesses contextos. O objetivo não era falar sobre a doença da pessoa, sobre o tratamento dele, mas sobre como é que ele viveu, como é que ele se lembrava de todos os momentos que ele viveu no hospital. A característica de um hospital psiquiátrico é que ele tem muitas, digamos, entradas e saídas, né? A pessoa tem licença terapêutica, tem um processo de alta, tem a visita familiar, tem toda uma interação com a família, o médico atende a família, tem reuniões de família com o serviço social. É toda uma maneira de interagir com o paciente familiar diferente. E a gente traçou todos esses momentos para entender como é que essa interação poderia acontecer de outra forma. A gente fez um estudo que chama Etimologia do Serviço. Ele também é bastante clássico no design de serviço, que é a gente entender o passado, o presente e o futuro de um negócio. Se eu entendo por que um serviço surgiu, e aí a gente vai buscar toda a história da psiquiatria. Quando que eu comecei a ter serviço psiquiátrico? Quais eram os paradigmas? Por que a gente começou a colocar as pessoas num lugar diferente? E a gente buscou toda essa história, contar toda essa história, ela está contada nessa linha do tempo, né? Ela tinha uma parte lá que era pré-Instituto São José e depois, a cada 10 anos. E a gente depois fez um paralelo da história da organização em termos assistenciais e administrativos. Então, como é que essa organização em 50 anos evoluiu em termos de leitos, evoluiu em termos de atendimento de convênio, o que ela mudou ao longo desses anos, quando que ela passou a atender dependente químico, enfim, como é que ela cresceu? E uma das coisas muito legais desse trabalho é que um dos sócios que está na ativa hoje é um dos sócios fundadores. Ele tem quase 80 anos. E essa história não estava contada em lugar nenhum.
Essa história não existia, então a gente conseguiu construir uma linha do tempo que depois, esse ano, eles lançaram um livro de 50 anos do Instituto São José e usaram vários dos elementos do que a gente resgatou dessa história, que foi feita via entrevistas. Acho que uma das coisas que a gente fez foi colocar essa linha do tempo, ela era bem visual, assim, ela ficou gigante assim, numa parede, e a gente mostrou isso fez dinâmicas com todos os funcionários, para que eles olhassem aquela história e pontuassem o que tinha mais chamado a atenção para a gente discutir a história do lugar. Acho que isso traz um resgate do que a gente está fazendo, né? Quando a gente olha para trás, a gente entende por que a gente existe e isso reforça muito do porquê que a gente pode continuar e continuar diferente. A gente fez personas, jornadas, traçou 5 de cada, e a gente elegeu, ao longo dessa jornada de internação, 9 momentos críticos que a gente foi lá em mais profundidade. E aí, esse desenho ali, a gente fez um exercício que foi super bacana, que, como resultado das entrevistas e entendendo esses 9 momentos críticos, em cada um desses momentos, a gente colocou ou uma pessoinha, que era o paciente, ou 2 pessoinhas, e a gente colocou frases que a gente ouviu dessas entrevistas e deixou alguns balões vazios, que é para que os funcionários fossem olhando e completassem com frases de coisas que eles ouviam a respeito daquele momento. E a ideia disso aqui é realmente fazer um grande momento de empatia para que a gente pensasse como é que a gente proporcionava aquele serviço naquele momento e que a gente desenhasse, então, em detalhes, como é que era aquela jornada naquele momento e como é que era o processo de negócio que estava suportando aquela jornada. Para que a gente gerasse como tivesse todo um processo de ideação, priorizássemos as perguntas que a gente queria responder, gerasse ideias, brainstorming. Geramos, então, 9 blueprints, que é aquele da jornada com os serviços, com o processo, do processo ideal. Bom, então, depois que eu entendi como é que ele é em profundidade, gerei ideias, o que eu poderia fazer de diferente? E a gente traçou essa jornada ideal. Como resultado, então, a gente teve o entendimento de como o serviço acontece com a jornada do usuário, a gente propôs melhorias com o processo de ideação, a gente entendeu o processo e estrutura ideal necessária gerando o blueprint, e a gente, com isso, gerou requisitos para a arquitetura para fazer uma prototipagem e evoluir com essa parte de projeto. Então, aqui algumas fotos do hospital, assim, essa recepção que a gente percebeu. Um dos problemas é aquela mistura públicos. Público administrativo e público de pronto atendimento. Esse aqui é um dos corredores do hospital. Ele acaba sendo o ambiente em que a pessoa se despede do familiar que está sendo internado. Outra coisa que a gente percebeu com entrevistas e observação, que imaginem vocês deixando um familiar seu, mãe, pai, filho, esposo, para uma internação psiquiátrica, que vai ficar sei lá quantos dias. E isso ser feito no corredor. É o ambiente para isso, né? Essa é uma sala que eles chamam de 111, que é uma sala multifuncional em que as pessoas estão tanto no momento de admissão no hospital, quanto no momento de alta, em que eles recebem várias informações. Será que o momento de alta hospitalar, em que a pessoa está voltando para a sociedade, voltando para a sua família, é um ambiente em que eu tenho que misturar as pessoas que estão entrando no hospital? Então, a gente começou a perceber quanto o ambiente ele não gerava a experiência que a gente gostaria que gerasse. E aí, o que a gente teve de aprendizados com isso? Separação dos fluxos administrativo e assistencial, um ambiente mais acolhedor para a família assinar um contrato e para se despedir do familiar que está sendo internado. No momento da alta, que as instruções de alta fossem dadas também num ambiente mais acolhedor. Em relação ao fluxo de visitas, a gente percebeu que o fluxo de visitas era muito confuso. Das 5 unidades, tinham 3 espaços diferentes para chegar. Então, na entrevista com os familiares, eles falavam assim, a primeira vez eu fiquei completamente perdido, mas depois que eu entendi, eu comecei a ajudar os outros familiares. Eles se sentiam assim, da casa, sabe? E aí sabiam assim, é difícil, mas eu estou ajudando os outros. Então, a gente não tem que ter um ambiente que seja difícil de ser consumido, né? Eu não posso ter um ambiente que a pessoa chegue pela primeira vez e não sabe o que fazer, não sabe por onde andar. Uma outra questão é que, com esse tipo de internação mais longa, eles têm muita visita de pet, de cachorro, gato. E será que eu tenho um ambiente adequado para ter esse tipo de visitante diferente, né? Outra questão que a gente fez lá, prototipagem rápida, acho que funcionou muito bem. Essa é uma foto que é a planta da entrada do hospital, do pronto atendimento, em que a gente usou LUS para simular o fluxo de todos os possíveis perfis de paciente e perfis administrativos, para ver todos os cruzamentos que poderiam acontecer e rever o que a gente não queria que cruzasse. Então, como a gente tem um serviço lá, por exemplo, eu tenho uma pessoa que está indo para um contexto em que ela está conhecendo o serviço pela primeira vez, no pronto atendimento, e vai ser hospitalizado. Eu tenho a alta e eu tenho a licença terapêutica. Eu estou citando 3 momentos diferentes. Se eu usar sempre a mesma porta, eu vou misturar fluxos que eu não gostaria que misturassem, porque
são momentos de tratamento muito distintos, por mais que eles não ocorram nos mesmos horários. Eu ainda posso colocar um quarto elemento, que é a visita da família. Será que eu quero o visitante chegando para ver o seu familiar com alguém sendo internado, de repente, em agitação, alguém saindo de licença terapêutica e outro em alta? Esses fluxos se cruzando, será que é interessante para gerar a experiência que a gente gostaria que gerasse em cada um desses momentos? Então, repensar isso, acho que foi muito relevante, e a gente fez essa prototipagem que foi super valiosa. Aqui é uma foto da reunião, da gente fazendo isso ali com as lãs. E, finalizando, design de serviço como ferramenta de apoio para projeto de ambiente de saúde, ele parte de alguns pilares. A primeira questão é pensar nas jornadas, né? Acho que isso auxilia esse entendimento do que é o serviço, do que é esse passo a passo, onde que é o ponto crítico, e como o espaço físico interfere nos fluxos, né, do trabalho. A segunda questão é a cocriação, a gente trazer pessoas que são invisíveis nessa construção para a visibilidade, a gente trazer esse olhar de quem está no front office, de quem está no back office, porque o cara do financeiro é ele que vai fazer a alta para o familiar. Ele também tem uma interação muito importante, que acontece no último momento. Quando a gente estuda serviço, geralmente a gente tem um momento de ápice do serviço e a gente tem o fim do serviço. O fim do serviço ele é essencial para o sentimento que a pessoa tem em relação àquela experiência. O fim de um serviço de internação é a alta. A alta hospitalar é um momento extremamente marcante para o familiar e para o paciente. Se eu torno esse momento demorado, confuso, chato, de muita espera, em que a pessoa não sabe o que vai acontecer, ela pode ter tido um desfecho bom, uma experiência boa, mas ela saiu e demorou 4 horas para fazer uma alta. Isso, evidentemente, vai impactar nessa experiência, e isso pode ser revisto. Entender a necessidade dos diferentes usuários, a partir do momento que a gente implementou a pesquisa de NPS, por exemplo, com paciente, com familiar, a gente percebeu as diferenças de percepções, porque as jornadas deles são completamente diferentes. A jornada de um paciente que está indo para uma internação de um mês e do seu familiar é muito diferente. A maneira como o hospital interage com essas pessoas é muito diferente. Entender esses diferentes olhares é muito relevante para a gente projetar esse serviço. Os colaboradores acabam se sentindo parte dessa solução que é gerada, se comprometendo e se engajando com essa solução. A questão da empatia, colocar, de fato, o usuário no centro da estratégia, projetar pensando em quem utiliza o serviço e não só em quem presta o serviço. E prototipar. Errar rápido, aprender com os erros, propor soluções, ter alternativas de solução e ter um processo que a gente chama de iterativo, né? Esse iterativo é no sentido não de iterar, de mudar, voltar, ir e voltar. Enfim, assim, eu acho que a grande questão é que a gente tem sempre uma organização que tem limitações de recurso, tem limitações de pessoas, tem limitação de ambiente, de espaço, e eu tenho um usuário que está demandando um serviço útil, utilizável, agradável, que gere uma experiência satisfatória. Como referências para vocês, assim, nunca ouvi falar de design de serviço ou que obras existem sobre patient experience aqui no Brasil. A única obra que a gente tem traduzido em português é do James Merlino, esse livro Obcecados por Servir, em que ele fala de como ele começou a trabalhar com essa área e da experiência dele na Cleveland Clinic. E esse é um livro que é o Isto é Design Thinking de Serviços, que é uma obra seminal da área, também tem em português, em que todas as ferramentas estão descritas, como fazê-las, como aplicá-las, com cases aplicados na prática. A design para estratégia, então, existe para que a gente torne as pessoas significativas nos contextos dos negócios, nos contextos dos serviços, e aqui a proposição é que a gente trabalhe de uma maneira multidisciplinar e que a gente se ajude a colocar as pessoas no centro da estratégia também dos negócios de saúde. Muito obrigada.